galera, tá começando mais um episódio do Mindcast por aqui. O bate-papo de hoje será um bate-papo em alto nível aqui, porque estamos muito bem acompanhados, mas principalmente o assunto que envolve algumas polêmicas aqui. Eu vou perguntar para uns caras que sabem responder. A gente vai falar um pouquinho do que esperar de 2023 aí, com esse cenário político novo que teremos no país. Será que é novo? Ou será que vai se repetir? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar de política, vamos falar um pouquinho do posicionamento de mercado, da visão desses nossos dois empreendedores do mercado jurídico aqui, tá? E vamos falar depois, no final, um pouquinho de performance, um pouquinho de mídia, um pouquinho de como você pode se posicionar, mas principalmente algumas áreas do direito, talvez que a gente consegue já olhar a partir de 2022, que pode em 2023 despontar, ou coisas que estão ficando para trás. Enfim, um bate-papo solto aqui para a gente entender um pouquinho de como entrar 2023, talvez de uma maneira um pouquinho diferente. Bom, tô com o Matheus Aguirre aqui, que está sempre com a gente, é nosso sócio aqui, é o fundador da Zeno, cara expert do direito, maior viajou, o cara que mais viaja para participar. Às vezes ele grava um podcast aqui, no outro dia ele está em São Paulo. Eu só faço isso, eu só passeio. Obrigado, Gui, de novo por estar aqui. Tá sempre, pior que, isso é verdade, você estava agora, em que fundo que você estava participando? Em que evento você estava participando? Da Bossa Nova. Da Bossa Nova. O dia que eu gravei o podcast, no dia seguinte eu estava em São Paulo, eu fui para Bossa Nova, encerramento deles no final de ano. Legal. Não tinha como perder. Top, legal. Mas, cara, assim, Curitiba é perto de tudo, então fazer bate-volta, a gente dorme no ônibus e tá tudo certo, não tem problema. O cara pega o jatinho ali no aeroporto de Macaxerim e chega rapidinho. O jatinho na rodoviária ali, maravilhoso. E também com o Dr. Bernardo Strobel aqui, que eu gosto de falar isso, quase um strawberry, sempre fala assim, estranho, o pessoal dá risada, que ele é mestre, doutor em Direito de Estado pela USP, professor de Direito Administrativo na PUC, há anos já, né, Bernardo? E sócio. Foi meu professor, inclusive. Foi teu professor, inclusive. Vamos ver se você aprendeu direitinho. Não vou falar sobre como foi esse período aí. E o Bernardo é muito conhecido, muito modesto, mas agora ele ficou mais conhecido ainda porque ele deu entrevista agora, recente, ali na RPC. Então o pessoal do Paraná, ele ficou bem famoso. O pessoal aqui da empresa mandou um monte de print lá dele, lá dando entrevista. Vou pedir um autógrafo. Ele acabou de costurar, depois ele vai contar pra gente, um puta de um acordo. Dá pra falar, não? Tá público isso? Que a existência do acordo, sim. Sim, detalhes já não, foi, né? Já foi divulgado pelo site então da Justiça Federal. Legal. Um puta acordo de uma concessão de rodovia que estava parado já há algum tempo. Há quanto tempo nós já estamos com a rodovia na mão do Estado? Desde novembro do ano passado. Novembro do ano passado. Então a gente vai voltar a pagar pedágio graças ao Bernardo. Que legal. Não tinha pensado dessa forma. A audiência do Paraná vai ficar muito feliz aqui com essa novidade. Acho que a rodovia sem pedágio não é também uma grande vantagem, mas tudo bem. Justo. Bem, obrigado pela presença aí, dividir um pouquinho do teu conhecimento com a gente. Pô, já que eu dei a introdução, começa contando o que é isso aí. O que você participou agora? O que foi esse baita acordo? O que você pode falar desse negócio, para o pessoal entender um pouquinho da tua atuação no direito? Vamos lá, né? Aqui no Paraná, acho que todo paranaense sabe que o nosso programa de concessão de rodovias foi uma das coisas mais litigiosas que já aconteceu no setor de infraestrutura no Brasil. Eu ia para São Paulo ter aula, e hoje que é diretor da Faculdade de Direito, que é um cara do Direito Administrativo, o Floriano Marques, dizer, bom, tem muita gente no Direito Administrativo no Paraná por causa dessas concessões aí, que tem tanto problema que vocês acabam aprendendo, né? Então, e por uma coincidência, de fato, o Paraná tem muitos professores bons, tem o Ego Moreira, o Marçal Justin Filho, o Fernando Vernali, enfim, assim, tem sim, talvez um headcount de administrativistas fora do... Foram batizados no fogo. Tinha um pareto de causas administrativas. O professor Romeu Bacelar, alguns até mais tradicionais aí, então, né, o pessoal até brincava com isso. Teve muito litígio. Tem um instituto, né, do Romeu Bacelar bem forte. Romeu, né? O professor Romeu talvez assim, um dos grandes formadores, né, de uma geração de administrativistas aqui do Paraná, que tem muita gente boa. Então teve muito litígio, né, circunstâncias econômicas, circunstâncias políticas, circunstâncias diversas que afetaram o programa. E isso foi gerando um passivo de, sim, muitas causas judiciais, e não são causas propriamente simples, né? Então, você terminou esse programa com uma série de questões que as partes jamais foram capazes de resolver durante a execução do contrato, e isso criava, né, um passivo para a Justiça Federal bastante grande, e para as partes também, né? Às vezes, existe aquela famosa coisa, né, de que um mau acordo é melhor que um bom litígio, que é muito verdadeiro, porque você não tem encerramento disso. Então você vai rolando aqueles problemas, eles são, né, quase que ingovernáveis, né? Eu sempre brinco, existia uma ação de 2005, que era uma ação grande, que, né, em 2020 nem sequer a gente tinha definido que prova deveria ter sido produzida. Isso em 15 anos de processo. Caramba! Assim, o processo movia 1 milímetro, todos os recursos imagináveis
por todas as partes, eram interpostos, eram várias, geralmente muitos réus, muitos autores, enfim, terceiros que intervinham nos processos, enfim, assim, era um cenário caótico. E aí, né, uma das medidas foi, nesses processos de final de concessão, foi chamado um processo de mediação pela Justiça Federal, cuja proposta era, vamos trazer tudo para toda a roupa suja de uma vez e vamos tentar resolver. E esse processo, que era um processo até visto com desconfiança por todo mundo no começo, foi um processo que evoluiu muito bem. Até porque, primeiro, talvez você já tivesse com o contrato encerrado e, portanto, as pretensões já estavam mais mornas, por assim dizer. Uhum. E outra coisa, porque você conseguiu criar, em paralelo disso, um foro técnico para discutir os problemas sem todo aquele peso de você estar diante do juiz, né? Porque quando você está falando numa petição, você não pode conceder 1 milímetro de razão à parte contrária. Né? Você tem que ser... Mas e ali, se você tiver num processo nem faz sentido, não dá para colocar assim. E assim, se você está num ambiente mediatório, você diz, bom, eu acho que dá para conversar sobre esse ponto, mas veja bem, você precisa conversar sobre aquele meu ponto, enfim, e isso foi possível compor aí, assim, a gente levou um processo, enfim, que agora foi divulgado, ele foi sigiloso durante 1 ano, né, mas várias dessas ações foram compostas nesse processo. Eu particularmente, quase testemunho de convertido, né, eu acho que é uma solução, né, assim, incentivada nesses ambientes em que você tem muitas pretensões, porque qual que é o pulo do gato aqui? Uma coisa é eu brigar com o banco X, com a financeira Y, com o meu empregador, é um litígio, né, pontual. Outra coisa é quando você tem essas redes contratuais em que os focos de litígio são muitos e atingem muitos interesses. Fato. Até de pessoas que não estão participando do processo. Exatamente. Assim, Pô, nós, como usuários da rodovia. Exatamente isso. E aí você Os tem a efeitos se associação... disseminam, né? Assim, Isso, daí tem pressões políticas, enfim. Então você tem, e é natural, isso não é uma crítica, isso é a descrição de como a coisa é. O judiciário não tem um aparelhamento para um caderno processual, e aí eu denuncio minha ideia, né, porque eu ainda penso em processo como papel, né, e não virtual. Caderno. Mas enfim, é uma expressão clássica. Né? Num ambiente que é formal o andamento daquilo, você nunca consegue ter um processo de efetividade que consiga retratar isso. Então, né, esses processos em que as partes dialogam sob a supervisão do Poder Judiciário, acho que eles têm uma vantagem competitiva muito grande. Assim, ao final, acho que, né, todos os envolvidos ficaram com uma impressão bastante positiva desse processo. É uma coisa nova, né? Então a gente está falando de tendências, né? Aí fazendo um gancho, acho que quem quer, né, trabalhar com direito precisa começar a olhar para aquilo que está fora da faculdade de direito, né? Quais são essas habilidades de negociação, de saber, né, criar esses cenários, essas questões, enfim, porque, né, em causas complexas que não são massificadas, o advogado é quase um arquiteto processual. Ele precisa entender um pouco, não só como é que calcula o peso da viga, essas coisas que é o saber, né, o hard skill do advogado, mas ele precisa pensar como aquelas coisas evoluem, qual é o melhor jeito de implementar, e isso vai muito além daquilo que a gente tem na faculdade. Você já estava, né, pensando aqui com os meus botões, né? Eu não sei como o Excel ainda não está na grade do ensino fundamental, né? Ensinar matemática, ensinando, né, a fazer planilha Excel, isso faria muito mais bem para as crianças do país do que um monte de coisa que a gente aprendeu, né, sobre complexo de Golgi, sobre binômio de Newton. Eu sei de ouvir dizer alguma vez, alguém me ensinou e eu consegui pelo menos fazer uma prova para passar nisso, mas, né, não tem uma operacionalidade prática. E o curso de Direito tem que, né, ter um olhar para isso, né? O Excel persegue a gente, né? Às vezes você contrata um puta sistema, um puta software. Hoje mesmo, né? Daqui a pouco a menina falou assim, deixa eu te mostrar um negócio. Eu jurava que ela ia entrar no CRM e ela abre o Excel. Não falo mais nada. Todo né? o sistema serve para você exportar uma planilha Excel. Exato. Essa é a maior queixa que a gente tinha com a nossa plataforma no começo, que eu não botei botão para exportar para Excel. E o pessoal começou a pedir. Cara, o Excel parece que ele tá sempre te convidando, ele é convidativo, né? Bernardo, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu sei que você tem muito conteúdo, mas eu tenho um assunto que me interessa bastante ouvir tua opinião. Eu já ouvi uma vez e gostei bastante. A gente está entrando em um ano político diferente, né? Saindo de um movimento de direita para a esquerda. Eu acho que você tem muito mais propriedade para dizer se isso vai para uma esquerda mais centrão, né? Se isso vai para uma esquerda mais raiz, enfim. Mas eu fiz a gente estava conversando nos bastidores aqui, o Bernardo falou uma coisa nova para mim sobre a questão da lei das estatais, inclusive, que não possibilita uma indicação
né, de um alto cargo, presidência, enfim, você comentou até da Petrobras, né, para uma pessoa que não tenha exercido, que não possibilita indicar uma pessoa que tenha exercido algum cargo público 36 meses antes. Ou seja, não vira uma zona como a gente acha que vira, né? Ah, o Lula entrou, então, e também, né, sem fazer juízo de valor, até porque é nosso presidente agora, acabou, ele pode sair indicando quem ele quer. Como é que funciona isso na prática para entender, enganchando isso com o que vira agora as estatais? O que a gente pode esperar disso? Vamos lá, né? O Brasil tem um setor estatal bastante consolidado, né? Tem quem gosta, tem quem não gosta, e aí tem muita opinião política e pouca discussão jurídica sobre esses pontos. E econômica. E econômica também. Mas, basicamente, o que você tem né, em 2016, nós criamos, né, aquilo que é a Lei das Estatais, que basicamente tem 2 grandes temas. Um, organizar as contratações das estatais, que sempre foi um tema muito, muito polêmico ali, né? O quanto você usava o mesmo procedimento que o resto da administração usa para as estatais. E você criou, nesse momento, regras de governança que, né, tem ali uma granulagem muito fina, né? O motor de governança, de implementação de programas de integridade, enfim, foi elevado, né, normativamente. E aí você criou alguns requisitos para indicação, tanto para os cargos, né, de diretoria quanto para os cargos de conselho, que, né, para ser simples, tem basicamente uma suficiência técnica, né? Você não pode indicar alguém que não tenha um background condizente com isso. E também criou-se a ideia de que essas pessoas deveriam estar suficientemente longe das estruturas de decisão política. Então, você criou ali, né, impedimentos para que dirigentes de partido, que, né, deputados, enfim, parlamentares fossem indicados. Você criou ali, né, uma blindagem, esse muro de contenção, era a palavra que eu estava procurando. Você criou um muro de contenção, uma blindagem funcionaria. O que está vendo agora, na verdade, está na ordem do dia, né, volta-se a tentar criar um modelo em que as indicações podem ter uma orientação política imediata, né? Inclusive está no Congresso a tentativa de se alterar a lei, não vi se foi, se não foi, enfim. E aí eu acho que é um ponto, né? No Brasil a gente precisa começar a pensar que tem certas estruturas que não são estruturas que reagem à política, elas têm que ser orientadas tecnicamente, elas têm que ter mais políticas de Estado e menos de governo. Um pouco o regime de servidores públicos tenta trazer isso, né? Porque a estabilidade é um anteparo da vontade política. A gente viu como isso foi importante, né? De certas decisões que tentaram ser colocadas, né, em servidores que gozam de estabilidade. Disse, não, que a gente não vai fazer isso, a gente tem aqui nosso campo de competência técnico para analisar, e as estatais tiveram isso. Mas isso sempre é muito complicado, porque a relação da formação dos consensos políticos do Brasil, ela envolve isso, né, as pedras da Rua 15 sabem, consensos... Ele fala muito bonito. Consensos de articulação de cargo, né? Então, você me apoia, eu te indico aqui. E as estatais, depois que houve essa mudança, sempre, né, tiveram ali um pouco na berlinda. Né? Eu enxergo isso, né, esses casuísmos um pouco de uma maneira complexa. Extravasando um pouco mais o cenário, né, o que dá para esperar de uma mudança de orientação? Né? Se eu tivesse bola de cristal, eu estava nas Maldivas, provavelmente tomando um drink de guarda-chuvinha, né, com aqueles roupões brancos de novela, tal, né, vivendo uma vida idílica. Mentira, eu ia estar fazendo mais ou menos as mesmas coisas, muito provavelmente, mas... Estou acordando um pouco mais tarde. Cara, hoje eu perdi a hora, acordei com 9h20, que para mim é quase que acordar 2 da tarde. Foi dormir cansado, então. Pois é, eu dei aquela famosa assim, cara, vou dormir mais 5 minutinhos. Porque eu mereço. Falei. Jogou aqui, porque eu mereço. Né? O cara acabou de sair na televisão, acabou de costurar um acordo. Vou lá falar com o Guilherme, com o Matheus. Perdeu mais alguns fios de cabelo e tal. Vou falar com o Matheus e o Guilherme, vou com a cutis mais bonita. Aí, me parece, enfim, né, que independente dessa... A gente é muito maniqueísta no Brasil, né? Muito a lógica, né, do futebolística, né, cara? Ou você torce comigo, ou você é um cara que tá, né, do outro lado e nada existe bom. Esse discurso é muito bom para inflamar certas franjas radicais, mas, assim, primeiro, na prática, ele não se evidencia. O Brasil é um país muito complexo. Então você vai dizer assim, pô, o que vai ser de um governo como é o governo que está assumindo? Cara, existem vários setores da sociedade envolvidos, né, diferentes pretensões, diferentes visões de mundo e, né,
vai ser 1º de janeiro, vai ter posse, vai acontecer tudo tal qual a institucionalidade exige que aconteça, e a vida segue a partir dali. É claro que o governo tem justo título para implementar a sua visão política sobre isso, então haverá mudanças, né, de orientação em vários setores, as pessoas elegeram um governo para mudar as coisas, isso é um fato, mas assim, que vai haver uma pivotagem, que tudo vai ser diferente, assim, eu acho Virar que de assim, ponta cabeça. eu acho que as coisas assim são mais ou menos estáveis e acho que para grande parte das pessoas, né, você vai acordar, você vai ter teu trabalho, pode ser que no cenário macroeconômico você tenha alguma Os boletos alteração, vão chegar igual. mas assim, né, assim, se eu fosse um jovem advogado, pensando, pô, o que eu preciso me preocupar com a mudança do governo? Eu diria, não gaste tempo, não gaste fosfato com, primeiro, coisas que você não controla, nada disso depende da tua opinião, por mais que você queira xingar no Twitter, né, teus desabafos no Twitter não mudam o mundo, desculpe, né, pisar nas suas ilusões juvenis, mas fato é que assim, as coisas vão ser mais ou menos estáveis, tá? As coisas não vão mudar, né? Não é assim, não é uma nova dimensão que tudo vai ser diferente, as coisas vão ser rigorosamente, para a maior parte das pessoas, muito parecidas, né? Você vai ter alguma alteração, se você tiver lá, sei lá, se for analista de fundo de investimento, vai ter que ver o cenário macroeconômico, pode mudar alguma coisa, pode mudar outra, mas assim, para o comum do povo, para mim, para você, né? Eu, por exemplo, não estou exigindo de você o que eu não exijo de mim mesmo, eu não estou, né? Quando eu penso assim, o que vai ser o ano que vem, eu não fico pensando nessas questões que são questões estruturais. Para mim, assim, eu vou analisar, né, o meu mercado, o mercado de infraestrutura, enfim, essas coisas de uma maneira mais atenta, quais são os projetos, tal, mas não vou ficar perdendo muito tempo imaginando, mas o que será? Porque, primeiro, eu não controlo. Segundo, o que eu acho, assim, no final das contas, né, o nível de modificação real na vida, né, da maior parte das pessoas não é tão grande para você ter que se preocupar com isso. Fato. Difícil chegar lá na ponta, né? Esses dias eu vi um advogado falando, mas talvez ele estivesse enviesando, de certa forma, alguma coisa, que tem um pouco de influência ali no meio, né? Dizendo que o cenário político do PT traz muito mais benefício para a advocacia, né? De maneira generalizada, foi isso que ele trouxe. Aí ele fez um comparativo de períodos anteriores, né? Então ele foi olhando assim, litígios, época PT, litígios em outros momentos e tal, e as principais viradas de chave, assim, tentando quase que, né, fazer aquelas projeções que a gente já sabe que geralmente não dá muito certo. Mas na tua opinião, assim, de maneira objetiva, você acha que faz de fato, alguma diferença? O cenário PT, o cenário esquerda, ele traz algum movimento ou não? Eu estava pensando aí no dado que você colocou, né, cara, que se é bom para os advogados porque tem mais litígio num governo no outro, se é bom para os advogados é ruim para a sociedade, tá? Então, litígio não é uma coisa boa, fato, né, assim, não é um indício bom. O Brasil é um país extremamente judicializado, né? A gente vai ter que um dia encarar, cara, uma política pública realmente, cara, de enxugar isso, né? É que eu digo, né? As pessoas não sabem o que é o poder judiciário de verdade, elas têm ideias idílicas sobre como aquilo funciona. Mas assim, né, não tem vara no Brasil que não esteja assoberbada com uma carga de trabalho tão brutal que aquele ideal de devido processo, que um juiz vai ler tuas petições, cara, isso é uma fantasia, assim, isso se o estagiário ler, já tá bom demais. Se alguém lê, hoje em dia tem né, uma série de sistemas que já dão decisões pré-formatadas nos casos, enfim, esse litígio de massa no Brasil, e a gente precisa encarar isso, como é que a gente reduz, precisa aí... né, o que o executivo poderia fazer, né? Se a gente judicializa mal, e isso tira o foco das coisas que precisariam ter uma maior atenção. Assim, o sistema judiciário no Brasil é uma nave desgovernada e a orquestra do Titanic dos juristas continua tocando muito bonitinho lá, né, tal, mas assim, existe um problema estrutural aqui. Do ponto de vista se vai mudar alguma coisa na advocacia, acho assim, pautas sociais, e eu não vejo que isso mudasse com grupos. Existe uma pressão, e existe um mercado, existe uma possibilidade de inserção de quem quer trabalhar com uma advocacia social, grupos, né, de defesa de minorias, né? Eu tenho visto muitos alunos, né, caminhar para essas coisas, né, fazendo advocacy, coisas muito legais, né? Acho que existem questões sociais que vão precisar sempre de um olhar jurídico atento, acho que talvez isso seja favorecido, né? Essas zonas de interseção entre políticas públicas e grupos de interesse,
da sociedade civil organizada, né? Até porque tem pouca gente que faz isso bem feito. Isso É pode um terceiro aumentar. setor, isso ou não? Como falam? Tem várias coisas dentro do terceiro Tá. setor. Geralmente, o terceiro setor mainstream são arranjos de contratação de organizações sociais e OCIPs em que você tem ali uma certa colaboração do Estado com certas estruturas materiais. Existem coisas muito sérias, existem coisas dentro de uma zona cinzenta, a gente precisa saber filtrar, né? Não dá para jogar a criança fora com a água do banho. Determinada organização Dá social... muitos cortes, né? Determinada Vai dar organização... cortes muito bons. Eu estou aqui pelas frases de Faz defeito, né? É tudo que a gente organizações sociais, os caras desviaram dinheiro, mas tem muita gente séria. Eu estou dizendo assim, especialmente, né, grupos vulneráveis, indígenas, negros, né, LGBTQI, enfim, tem todo um trabalho. Por exemplo, aqui em Curitiba tem o Grupo Dignidade, tem um super trabalho bacana, enfim. E assim, muitas vezes falta uma advocacia bem feita para isso, né? Então você tem essas questões. Acho que talvez o direito do trabalho possa ver a revisão de certos pontos estruturais. Né? O governo que assume tem uma visão diferente daquele do governo que sucedeu, e talvez isso leve a mudanças estruturais, né, do plano normativo que reverberem nessas coisas. Não sei. O que poderia ser assim, um efeito sobre o mercado jurídico? Tem que olhar um pouco para as políticas públicas e tentar entender como que elas seriam impactantes nisso. Mas acho que defesa do consumidor, essas coisas vão continuar mais ou menos como elas estão. Fato. Né? Discussão de contrato bancário. Concordo. Pensava do meu lado aqui que é muito relativo imaginar se vai melhorar ou não para advocacia, até porque depende muito de para quem você advoga, né? Pensando em consumidor, eu vi um advogado pró-consumidor que advoga em defesa dos consumidores, colocando, por exemplo, que talvez o governo atual que vai assumir vai retomar alguma das políticas públicas em sentido de proteção do consumidor, não necessariamente é bom para a advocacia, ainda que esteja do mesmo lado que esses advogados, porque vão conseguir escoar muitas demandas, como ele falou, né, que é bom para a população, não para o advogado. Vai escoar muitas demandas por novos programas de consumidor.gov, programas de compliance com PROCON e coisa assim, que não vão chegar no judiciário através dos advogados. Então, não necessariamente uma mudança seja boa para o advogado, né? Enfim, vai depender muito do lado que você está atuando. Para o advogado trabalhista pró-empresa, talvez seja ruim. Trabalhista pró-empregado seja bom, vai variar bastante. Mas com certeza não reflete nem sempre é ganho para a sociedade. O que a gente vê muito bastidor aqui, assim, dos advogados que chegam, né? Como a gente tem um volume já expressivo, a gente vê, assim, muito advogado se especializando, ultra nichando, que a gente fala, assim, sabe? E os caras mais espertos que eu percebo, assim, eles pegam um problema que se torna intrínseco, mas ninguém percebeu, assim, tipo... a gente vê, assim, pelo próprio comportamento do consumidor, que a gente acaba usando as ferramentas para ver como ele pesquisa. Então, tem, assim, tipo, dentro do criminal você vê lá, queixa-crime, como fazer uma denúncia de de uma ofensa, de uma ameaça, né? Daí você, mas o que essa pessoa quer? Às vezes é uma coisinha pequenininha. Aí, lógico, você esbarra um pouquinho na OAB ali, porque você não pode criar uma tecnologia para isso e tal, mas tem muito advogado, assim, bem comercial começando a olhar para isso. E um segundo movimento, assim, os caras começam a olhar e falar, cara, tem muita gente querendo isso aqui. Interessante, como é que eu faço para resolver esse negócio? Porque são valores às vezes menores e tal, não são grandes litígios, mas, ok, me interessa olhar para isso aqui. E o segundo movimento que a gente está percebendo muito, cara, que assim, tá chegando muito advogado com uma visão comercial. Assim, tá melhorando isso, mas com uma visão comercial no seguinte sentido. Chega pra gente e fala assim, o que tá em alta? Nesses dias aconteceu um caso inédito até então, né, dos que eu acabo conseguindo saber. Um criminalista, né, topou ações de bancário e, salvo engano, não lembro qual era uma outra do Círio, assim. Mas enfim, daí ele topou, falou, não, isso aqui que tá em alta, estão pedindo, tá entrando lead aí, contato com facilidade, tá, ok, legal, então eu vou para isso. E aí, o pessoal do comercial começou a ver esse movimento. Então, se você consegue mostrar para o advogado, e de certa forma a gente entende que isso é um ponto de partida legal, porque a grande maioria não consegue, vive aquela falsa ilusão do advocacia, né? Me formei, vou conseguir cliente porque montei um escritório, montei um site e tal, e não é bem assim, a gente sabe, Passei por isso. E aí o cara chega e a gente, aqui eu consigo. Legal, se você consegue, eu vou para cá primeiro e depois eu vou para onde eu imaginei, né? Então, tem havido esse movimento. Emendando isso com uma pergunta, Bernardo, você está lá na ponta, né? Tem vários alunos aí que você... O Matheus é um, tem outros colaboradores nossos que você tentou reprovar aqui. O que você tem percebido da molecada, da percepção? Tipo assim, quase cruzando isso com um ponto de vista de puxa, eu acho que o direito, sei lá, vai ter esta área, vai ter essa outra aqui. A molecada já começa a dar alguns indícios, assim, porque a gente sabe que não quero ficar fazendo contencioso de massa. Ninguém quer ficar fazendo petição. Parece que ninguém mais quer fazer petição, né? Já começa por aí.
que você tem percebido na faculdade quando você está falando com a molecada que está saindo do forno ali? Vamos lá, assim, é engraçado porque eu tenho turmas bem no começo da faculdade, turmas bem no final. No começo da faculdade, assim, é ainda aquele momento do sonho, né? Eu entrei na faculdade de Direito e aquilo, em algum sentido, Quero mudar o mundo. foi... Tem os caras que querem mudar o mundo, tem os caras que né, não sabem bem por que foram parar ali, porque achavam que né, Direito podia ser uma alternativa legal, né? O cara, não sei fazer conta, não gosto de ver sangue, vou fazer Direito, né? Tem uns caras que acabam... Me lembro de um cara que entrou comigo na faculdade, que o cara tinha a famosa aula, por que você veio fazer? O cara falou assim, eu queria ser bombeiro e meu pai não deixou. E o cara hoje em dia é diretor jurídico de uma empresa super renomada no setor de construções, mas, cara, a primeira linha do cara era, né, que eu quis ser bombeiro, outros caras, né, fiz tantos vestibulares de medicina, cansei de reprovar e vim para cá. Então você tem ali uma certa heterogeneia e muito dessa visão assim, do sonho. Eu quero mudar o mundo, né? Tem um apelo social muito grande a faculdade de Direito. Foi esse peixe que me vendeu. Eu ia fazer engenharia, fui numa feira de profissão, o cara me convenceu que eu ia mudar o mundo fazendo Direito. Aí eu fui. Cadê o Procon na hora dessa? Se eu achar esse filho da puta... Cadê o Procon? Eu tentei te reprovar, você passou, né? Eu tentei te proteger disso, né? Você que não entendeu como era bom aquele tempo, né? Não consegui Ele tá receoso até hoje, né? Ele me dava aula de hermenêutica, eu não consegui nem entender o que era hermenêutica com 18 anos. E é engraçado, então você tem isso. E no final da faculdade já acontece mais ou menos o fenômeno do cara já mais ou menos, né? Aqueles que vão pro... Eu não sei qual é a métrica de verdade, mas é uma coisa até interessante de pensar sobre. Quantos caras saem da faculdade e realmente vão para o mercado jurídico? A primeira coisa, me parece que o grande trend topic ainda é concurso. O cara quer fazer um concurso. O cara olha assim, pô, o cara da Receita Federal ganha 30 mil por mês, tem férias, pô, tem estabilidade, chuva, faça sol. Claro que isso atrai. Aí os caras que vão para a advocacia, né, muitos deles já têm um certo direcionamento pelos escritórios que passaram, pelas experiências profissionais, né? Eu acho assim, uma coisa que pouca gente percebe. Os primeiros estágios, né, são aquelas coisas mais ou menos que vão te dar o primeiro direcionamento. É difícil um cara entrar no escritório de direito criminal, ficar um tempo lá e quando ele sair de lá, ele vai dizer, cara, o que eu vou fazer? Eu vou fazer criminal, ou vou fazer né, civil, ou vou fazer tal. Então você tem muito isso. O que acontece, né? Isso eu digo muito em sala de aula, especialmente para as turmas que estão falando. Você tem que saber um pouco para onde você quer ir, né? Talvez no começo seja melhor você saber para onde você não quer ir. Né? Essa é uma coisa engraçada. Assim, né? O cara vai procurar vagas lá, né? Ah, tem uma vaga assim. Que tipo de vaga você vai olhar? Ah, eu vou aplicar para todas, né? Eu sempre digo, uma má porta de entrada, às vezes, retarda muito isso. Então você tem que pensar um pouco, né? O que você quer? Você tem que, em algum momento, dizer assim, cara, o que eu gosto, o que eu não gosto? Para mim era razoavelmente claro, na metade da faculdade, que eu gostava mais da área do direito público, então eu direcionei um pouco mais as minhas coisas para essa área. Mas, por exemplo, eu poderia ter sido um penalista. Tive até convites depois, venha trabalhar no meu escritório, a gente faz direito criminal. Cara, assim, quase fui. Né? Por quê? Porque gostava também daquilo. Então, é muito engraçado, assim. O discurso dele era bom, ia inocentar muita gente. Às vezes... Bom que era no administrativo. Às vezes, é muito mais, né, o resultado dessas duas experiências. Então, quais as experiências que você quer colecionar para saber para onde você vai? Aí o cara, né, abriu aquela porteira, né, você está formado. Você tem que entender que tem várias advocacias. E você tem que saber qual é. A pior coisa é você não saber o que você quer fazer da vida num mercado como é o mercado hoje. O mercado hoje é muito pior do que aquele que eu encontrei. Que já era muito pior do que aquele que 20 anos atrás existia. Cara, no tempo do antanho, né, o cara tinha um diploma de bacharel em Direito, era ok, mas tinha 2 faculdades de Direito. Depois houve 3, hoje não sei o número de faculdades de Direito. Curitiba Metropolitana tem mais de 100. Pois é. Você veja 1.200, né? Você veja assim, você vai chegar e competir, então você tem que mais ou menos preparar o que você quer. E isso tem que começar cedo, assim, né? Eu brigo, se mandar, assim, eu sou bacharel em Direito, se mandar um currículo, você já vai pegar aquela fila, fica aqui do ladinho, né? Tal, que a gente nem vai gastar tempo vendo. Cara, você faz iniciação científica, você tem... O que você está agregando de valor nas suas experiências? Né? Isso é importante. E você tem que ter uma certa coisa. E essa coisa, né, você estava falando assim, qual área eu vou? Primeiro, né,
não queira ser bom numa área antes de você... Não queira ser neurologista antes de ser um bom clínico geral. Você precisa saber direito, tá? E assim... Eu vejo um monte de cara ultra nichado, sei de LGPD aplicado em empresas espaciais que atuam no Arizona. Legal. Você sabe o que é negócio jurídico, o que é essas coisas assim? Daí o cara já... Assim, você precisa ter uma base boa, você precisa saber direito, minha gente. E para saber direito, você tem que estudar direito, tá? Não é assim... Tá? Todos os outros skills que você vai colocar dependem disso. Por que isso é importante? Porque é isso que define a tua capacidade de entregar coisas boas. Fato. Se o cara tá procurando no Google como faz uma denúncia criminal, sinto te dizer, amigo, mas você precisa voltar uma casinha e estudar direito criminal, estudar processo penal e saber como isso funciona. Claro, pode ser que o cara queira um modelo e ele sabe testar o modelo. Mas se você replica modelo sem saber se o modelo é bom, cara, você não tem valor agregado. E vamos lá, a remuneração que você recebe depende do valor que você cria. Né? O cara não vai pagar caro para um cara que vai buscar uma... E aí, se você quer, e não tem problema nenhum nisso, tá? Eu quero atender coisas que têm baixa rentabilidade em escala. Cara, você tem que saber fazer a gestão disso, tá? Acho que uma conversa que eu tive várias vezes com o Matheus, o cara se enche de processo, atende todo mundo mal, não tem recorrência, né? É aquela coisa assim, é quase que a hiena na savana, né? Você precisa achar ali uma coisa meio manca para morder, matar e seguir adiante, mas assim, cada vez tem menos coisa para você. Cada vez tem mais tecnologia tirando o teu mercado e daqui a pouco, meu amigo, você vai não ter advocacia. Isso me preocupa. Quero só fazer um adendo rapidinho aqui, uma observação, porque eu achei engraçado que ele comentou até. A gente faz aqui no nosso blog, tem bastante tráfego, a gente foi buscar, né, o Matheus sabe um pouquinho da estratégia, exatamente pesquisas que as pessoas fazem, né? A gente foi pegar de outros softwares. E aí eu botei aqui rapidinho para trazer algumas, mais para a gente dar risada mesmo, porque tem algumas assim, aqui tem, por exemplo, a gente tem 10 mil pessoas acessando hoje, e esses são advogados, de fato, porque vários deles viram leads, né? Eu vou falar alguns aqui, né? Prescrição intercorrente, guia sobre recurso ordinário. Esse aqui. Advogado pesquisando. Isso. Datavênia, ok, esse até, beleza, passa. Comodato, aí você tem procuração adjúcia, esse aqui, cara, tem bastante. Modelo de procuração. Mas esse nem é modelo, assim, ele chega... se bem que ele procura com procuração, então ok. Aí vem muita notificação extrajudicial, acaba envolvendo outros, assim, enfim. Ritos trabalhistas, cara, tem um monte de coisa, assim, direito a arrependimento, emancipação, tal, crime de... Aí abre um monte, assim, uma vertente, mas tem muito conteúdo de base mesmo, que é como se o Bernardo tivesse falado assim, que parece que o cara vai fazer o segundo andar antes de fazer o primeiro, né? Antes de fazer uma fundaçãozinha mínima, assim, né? Que é saber o direito. Cara, o que eu ia falar, que é uma angústia que eu sinto, não só eu, mas muito advogado mais novo, justamente em relação a esse cenário que você desenhou pra gente aqui, assim. Porque aquela coisa, vamos pegar lá na primeira parte, faculdade. Você tem que fazer estágio. Pra mim foi maravilhoso, porque eu fiz estágio em órgão público, depois em escritório, e isso acabou impulsionando minha carreira, tipo, não impulsionando, mas definindo o futuro da minha carreira. Você falou de Excel. No primeiro estágio, me forçaram a fazer curso de Excel. Por causa disso, eu comecei mais para esse viés de gestão e tecnologia. Depois trabalhei em escritório, comecei a aprender a advogar, fui para uma empresa que era uma startup e daí pronto, né? Tipo, meio que juntou tudo e hoje sou startupeiro / advogado. Foi os estágios que me definiram. Mas eu nunca tive o luxo de poder escolher para onde eu ia. Eu era o cara que escrevia em tudo. Porque, cara, é muito difícil conseguir estágio hoje. A gente abriu vaga de estágio antes de ontem, postou no site da OAB lá, a gente teve 1.100 inscritos já. Caraca, velho. 1.100 inscritos para essa vaga. A gente não tem nem ferramenta para selecionar essas pessoas. Eu fico pensando nisso, né? Imagina assim, você que tá ouvindo, tá na faculdade de Direito, ou... Você... Não tô querendo fazer ninguém chorar, mas... Não, mas veja assim, o seguinte... Tenta imaginar, cara, assim, tem uma porta e 1.100 pessoas. Quem vai passar por essa porta, né? Cara, isso é uma competição, né? Superior a um vestibular de medicina numa potência de 10. Não é justo, porque a gente também não consegue selecionar o melhor. Não vou falar que quem entrou vai ser o melhor. Porque... acho que uma das coisas assim que eu percebo, né, eu que vivi o mundo do processo do papel, eu que vivi o mundo do processo do papel, cara, a grande parte da mão de obra de estagiário era uma mão de obra de serviços mais. Que não existem. Cara, tirar cópia de processo, manter a pasta do processo atualizada, conseguir certidão para fazer agravo de instrumento, fazer carga de autos em Campina Grande do Sul, com aqueles carrinhos de carregar processo, dependendo do negócio. Tudo isso, a tecnologia, né, acabou. Então, assim, você precisa
realmente pensar, primeiro, e eu sou, né, Matheus, não sei se eu já era tão enfático no tempo dele, mas assim, Tô calejado. você precisa pensar, cara, se a faculdade de Direito é para você. Uhum. Assim, cara, tem gente que passa pela faculdade de Direito, cara, e não tem nenhuma aptidão com aquilo, né? Vou te dizer, não perca tempo malhando ferro frio. Se você entendeu que você não gosta daquilo, não gaste tempo. Ah, mas, meu pai, assim, cara, assim, eu gosto de Direito. Eu entrei na faculdade de Direito querendo ser advogado, eu saí dela querendo ser advogado, eu consegui ser advogado, tenho muitas coisas legais na minha carreira. Tem dias que eu olho para aquilo e falo, cara, lá vamos nós de novo, que saco. Né? Mas isso que eu gosto, e gosto bastante. Imagina o cara que não gosta, né? Cara, assim, a primeira coisa, talvez desglamorizar um pouco essa coisa, né? Cara, você ser um bom advogado é como você ser um marceneiro, um encanador, é um saber técnico, bicho. Você tem que saber, né? Cara, os expertises técnicos necessários, você tem que adquiri-los. Ah, eu só consegui fazer uma faculdade ali, cara, que não é de primeira linha. Não é desculpa, cara. Hoje em dia, o conhecimento, o cara tá à disposição de todo mundo. Tá? Então, dá para você, cara, ter um bom conteúdo sem ter tido. Assim, a primeira coisa, faculdade não é garantia. Eu dei aula em várias instituições, hoje eu só dou aula na PUC, na Federal, mas dei em outras. Assim, eu tive alunos excepcionais, que são profissionais excepcionais, formados em faculdades, que o cara nos mas não é o trend topic, não é o número 1. Assim como tem alunos que vão sair da Universidade Federal sem ter a menor condição de... Então, essa não é uma garantia. A primeira coisa, assim, né, a responsabilidade é tua, meu amigo. Você precisa saber o que você quer da vida. Né? E você consegue, na faculdade, viver um certo ar de juventude tardia, né? Uma certa ilusão de que as coisas vão dar certo porque elas vão dar certo. Não entre nessa, tá? 1.100 vagas para um estagiário, claro, né? Pô, startup é uma coisa que tem apelo, é azeno, tal, é legal, mas as pessoas têm. Muito escritório, né? Mas assim, deve ser igual. Né? Assim, e eu vou te dizer, na outra ponta, recrutar mão de obra é complicado hoje em dia, porque né, eu chego às vezes, assim, as pessoas não... Tá certo, eu trabalho numa coisa bastante específica e não é tanta gente que forma nessa questão, mas, né, em alguma medida, você tem que ter um plano de voo. E aí, um pouco do que você estava falando, né? Primeiro, uma certa versatilidade, tá? Não se feche muito, né? Só se preocupe em ter um conhecimento muito aprofundado depois de você ter uma certa base, porque aí você pode ter um certo jogo de cintura. Onde está isso? Esse jogo de cintura está verdadeiramente em conhecer direito, né? Conhecer, assim, cara, como é que... É uma coisa que eu gosto muito, assim, como é que se destrincha um problema jurídico? Se eu der, assim, um monte de documento pra você, assim, cara, o que eu vou fazer aqui? Cara, você tem que saber enquadrar, assim, as coisas. Né? Você está discutindo com um cara, às vezes não é a tua área, mas você está, assim, eu tendo muita empresa que a gente acaba quase numa posição ali de superego jurídico do cara. O cara contrata outros escritórios, cara... Você tem que saber conversar com outros advogados, ainda que não seja da tua área, e entender os problemas. Tem que saber fazer cenário, ser estratégico, ser tático e tal. Só saber fazer petição não é um problema. Para isso você precisa saber direito. Né? Então, assim, eu insisto nessa coisa. Você esteja convencido que está aprendendo direito. Né? Às vezes na faculdade tudo parece muito abstrato, e às vezes tem coisas realmente que não servem para muita coisa na vida, mas muitas vezes aquela coisa é valiosa e o aluno não percebe o valor daquilo. E tem várias críticas nisso ao modelo que é utilizado, mas enfim. Mas você tem que saber, a responsabilidade é tua. Eu fiz uma faculdade ruim e dei errado na vida. Quem que se deu mal? Quem te deu aula ou você? Né? Você pagou. Você pagou, ou enfim, gastou tempo. Na pior das hipóteses, gastou tempo. E a segunda questão é, comece a pensar nessa... A partir do momento que você tem essa versatilidade, comece a achar aquilo que você se sente confortável e vá se especializando naquilo. Claro, o problema, na verdade, é que hoje em dia, para o advogado que está sozinho, né, no campo, aquele que é o cara mais vulnerável, o que ele vai fazer? Eu quero atender grandes empresas. Cara, é muito difícil você ir para uma área corporativa se você não passou por um escritório que faça área corporativa. Ou eu vou bater na porta ali da empresa, né, de super padrão, eu quero ser teu advogado. Fazer, pois é, cara, mas a gente é atendido pelo Pinheiro Neto, pelo Machado Meyer, né, tô usando os de São Paulo para não usar os aqui. Sempre quando você nomina, alguém fica melindrado por não ter sido lembrado. Tem muito escritório bom aqui, né?
Curitiba tem bons escritórios de advocacia, full service, enfim, aqui a advocacia tem muita advocacia de qualidade. E você vai dizer assim, bom, mas por que não? Por que não? Assim, não vai dar certo. É um pouco assim, tem coisas que estão... Vou fazer um paralelo aqui com empresa de auditoria. Por que o cara contrata Price? Por que o cara contrata UI? Por que o cara contrata KPMG? Cara, porque aquilo é um branding, cara. Ele não precisa justificar pra ninguém, cara, por que ele... Agora, se ele contratou o cara que é contador ali da esquina e o cara... assim, as empresas tomam decisões padrões muito racionais. Assim, cara, eu preciso disso, cara, assim, cara, contrata um advogado que esteja ranqueado. E aí você tem que entrar dentro... Pô, eu quero fazer a advocacia corporativa, quero entrar nessa... Cara, você vai ter que jogar o jogo que esses caras jogam. Ah, mas eu acho que pô, é muito pesado para mim. Então reconheça isso e saia. É claro que existem práticas completamente reprováveis adotadas por escritórios de advocacia, até algumas, né, vieram à tona esses tempos, tal, de um debate que é um debate importante, mas assim, o mundo dos escritórios de advocacia grandes, que é o mundo da livre iniciativa, todo mundo está cobrando resultado, o cliente está cobrando resultado do sócio, que está cobrando resultado do sênior, que está cobrando e vai chegar no estagiário. Tem uma cadeia, né? Se você não gosta de pressão desse tipo, sinto te dizer que você nunca vai ser feliz num lugar como esse. Fato. Ah, mas pô, eu acho que eu trabalho demais. Todo mundo trabalha demais aqui dentro, não sei se você reparou. Né? Cara, mas eu nunca vejo o sócio aqui, cara. O cara deve estar lá. Assim, cara, o cara tá trabalhando o tempo inteiro. Eu sempre digo. Quando assim, o cara tá dormindo, ele está trabalhando. Não foi por acaso. O dono do problema é sempre quem tá mais em cima do negócio. Tá? Eu tava brincando. No meu escritório, se quebrar um copo, a culpa é minha. Né? A culpa é dos meus sócios. Então, assim, o nível de pressão é muito grande. O nível, assim, é que nem Copa do Mundo, bicho. Né? Vamos ficar tristes. Tocar numa filha nacional. Cara, se você bobear nos 4 últimos minutos de jogo, você toma um gol. Você não pode. Você tem que cuidar. E se você tomar um gol, cara, é tragédia pra você. Cara, esse ponto que eu acho que é delicado, que pra muita gente não ficou muito claro ainda. Tá foda pra quem é recém-formado, porque tem muita gente e tal. Mas pra quem é escritório consolidado, também tá muito foda. Porque pensa, tem cada vez mais escritório, mais gente entrando. A competição vai ficando cada vez mais acirrada, a margem de lucro vai ficando cada vez menor. Então a pressão começa a recair em cima de todo mundo. Não é só pra gente que tá difícil. A pressão joga em todos os lados, né? Tá em todas as posições do campo tem pressão, né? E algo que você falou que acho que faz muito sentido é que se a gente segue o ritmo padrão da faculdade, tipo, se você só fizer as provinhas, só fizer tipo, as coisinhas e tal, fizer um estágio básico, você tem que aceitar o que vai acontecer. Você vai sair, vai cair no mercado saturado, você não vai ter, né, uma rede de apoio, você vai conseguir entrar em uma vaga, no máximo um associado para fazer massificado, ou vai abrir teu escritório massificado. E é isso. Se esse não é o caminho que você quer, tipo, e tudo bem se for, né? Mas se não é o que você quer, você tem que, na faculdade, começar a plantar um caminho diferente. Tipo, porque o tradicional, o caminho normal, vai te jogar para isso. Tipo, você vai ter que entrar no escritório foda, conseguir fazer alguma coisa diferente que te coloque numa posição para jogar outro jogo. Assim, acho que talvez uma das melhores definições que eu tenho ouvido é essa tua, Matheus. Se você for entrar no pipeline ordinário do curso de Direito, teu resultado no final para a advocacia é esse. Não vai ter chance de ser diferente. A não ser que você tenha um fator externo personalíssimo. Ah, meu pai é... Mas eu, cara, já vi cara que tem pai estrelado, o cara dá completamente errado. Assim, então isso não quer dizer nada. Vai quebrar o escritório do pai. Né, assim, não, o cara que o pai não quis. Não, filho, você tem que voar sozinho. Isso. É tipo um filho feio, assim e tal. É engraçado, tem escritórios tem escritórios que têm políticas que não podem contratar parente e eu acho que tá certo. Sim. Acho assim, cara, enfim. Foi uma indireta pros sócios isso? Vai ter que lavar roupa suja depois em casa? Não, até porque nenhum de nós tem filhos em idade de estar nisso, né? Mas assim, né, o Pinheiro Neto não pode contratar. Não, o sócio do Pinheiro Neto com quem eu lido tem a filha que é advogada que não trabalha no Pinheiro Neto, trabalha no Matos Filho, enfim, e tem protocolos de governança para isso. Pô, imagina almoço de domingo. Levamos o cliente teu, pai. Lembra aquele cliente é meu agora? O pai ficou com medo na mesa de falar dos clientes novos, assim, tá a filha ali, né? Mas enfim, esse é o resultado. Quem quiser algo diferente vai ter. E não adianta você, né, aquela coisa assim, né, não adianta você querer
o resultado para o qual você não se preparou para ele. Assim, todo mundo lá, eu queria, tá. E aí você adota, né, uma de duas posturas. Eu vou criticar o mercado, é culpa, né, de A, B, C, D, como o mundo é injusto. O mundo é injusto, tá? Assim, o fato é que, né, essas utopias juvenis, e aí a utopia juvenil um pouco atrapalha, né? Assim, cara, as coisas não tem uma regra de justiça no mundo dessa natureza, assim, de que... Então, assim, a primeira coisa, isso está muito associado à tua formação, né? E aí, o problema é, às vezes você tem que voltar, né? O problema já não está só na faculdade. Eu tive alunos que não conseguiam compreender texto. E esse cara passou no vestibular. Eu fazia prova com consulta, ainda usualmente não é um problema para mim prova com consulta. Aí eu perguntava, né, conceitos que estavam num texto que o cara tinha à mão, e ele transcrevia trechos, literalmente abria aspas, né, e punha trecho, mas assim, não juntava Lé com Cré. Tá? Não é que o cara achou o texto e quis fazer uma resposta e tal. Cara, ele pegava a esmo ali, vamos lá. Então, assim, né, claro que, né, se você tem um defeito estrutural na tua formação, não é a faculdade que vai resolver teu problema, né, e isso é muito complicado de você lidar. Né? Então, cara, sei lá o que você faz, você volta, faz um supletivo, enfim, não sei. Mas, né, assim, você não sabe redigir, você não sabe se expressar, você não tem capacidade de raciocínio abstrato. Cara, a faculdade de Direito para você vai ser um mundo completamente hostil. É como se eu estivesse na faculdade de Engenharia e vendo os caras fazer um cálculo diferencial. Não sei, cara, não tenho a base para isso. Né? Então, cara, aquilo ali, por mais que o cara se esforce, se esmere, meu problema não tá ali, meu problema tá 4 casas antes, quando eu não aprendi aritmética como eu deveria ter aprendido. Então, você tem vários problemas estruturais, né? Então, se você quer ter sucesso no mercado de advocacia, cara, necessariamente você vai precisar se preparar para isso, né? O que o Matheus disse, assim, cara, se você simplesmente passou e acha que o teu diploma vai chegar, vejam, né? Sociedade, eu tenho um diploma de bacharel em Direito. Esse cara olha para o lado, cara, tem 10 mil pessoas todo ano tendo um igual ao teu. Cara, o que você faz? Cara, você vai ter que fazer uma coisa diferente. É aquela coisa assim, cara, eu quero jogar bola profissionalmente, né? Para cada minuto que o cara passa em campo numa Copa do Mundo, né, o cara treinou, sei lá, 1000 minutos antes daquilo. Então, assim, não adianta você achar que você vai jogar em alto nível se você não foi jogar. Essa coisa assim, eu quero ser advogado corporativo, mas nunca fiz escritório, estágio em escritório grande. Cara, claro, tem nichos novos, a tecnologia ajuda tal, mas, né, o bom, assim, as coisas que deram certo no passado, elas têm um certo valor intrínseco. Tá? Não é assim, cara, esses advogados dizem, existe uma nova advocacia, tal, existe uma grande conspiração para manter você alienado, venha que eu vou ter uma chave do sucesso para você. E vou vender para você mais 100 mil advogados. E aquela famosa coisa, né, cara, eu nunca vi um cara, desculpe a sinceridade, né, e eu posso estar errado por um viés de seleção, mas eu nunca vi um cara que ensinasse os outros a advogar que soubesse que advogasse antes. Eu não tenho tempo de ensinar as pessoas a advogarem, né? Talvez não tenha competência para isso, mas assim, eu vou te ensinar a advocacia tal. Cara, mas você já advogou, bicho? Para quem que você advogou antes, né? Eu acho que vou até mandar para a equipe de transição o seguinte, para quem vende sucesso na internet tem que abrir o imposto de renda e mostrar que teve sucesso. Cara, eu sou mega... Cara, rede social... Todo mundo é bonito, todo mundo é inteligente, todo mundo tem cliente, todo mundo... Deve ser uma leizinha assim, né, pra colocar, né? Assim, cara, não... Assim, as coisas que são velhas, elas têm um valor intrínseco testado pelo tempo. Chama de efeito Lindy. Né? Claro que existem novas tecnologias, é evidente. Mas você vai para os Estados Unidos, que é um mercado mais selvagem da advocacia. Você ainda vê os Baker e McKenzie da vida, você ainda vê,
né, no mercado de Londres, no mercado, né, da Europa, né, as coisas são mais ou menos parecidas. Mercado de auditoria, que tem muito menos barreira, cara, as coisas são mais ou menos parecidas há muito tempo. Por que, né, no Instagram as coisas seriam diferentes? Tá? Claro, você pode ter uma advocacia digital, você pode impactar clientes, cara, para certas causas que são... Mas assim... Mas ainda assim, tem que olhar muito mercados distintos. Assim, quando a gente está olhando massificado e pessoa física, a gente está falando de produtos onde a competição é por preço, onde a competição é por experiência. Quando a gente está falando de mercado corporativo, como que você atua, é aquela... Se você falou do vinho, né? Se a gente vai no mercado comprar um vinho, tem um vinho de R$20 e um vinho de R$100. Automaticamente o de R$100 é melhor, o mais velho é o melhor. Então, no mercado corporativo, essas novas tecnologias, coisas de rede social, de imagem, entra muito mais fraco, é muito menos relevante isso ainda e, enfim... Tem um viés presente ali, né? Com certeza. Deixa eu ser o chato e pedir... Eu queria fazer uma última pergunta para vocês aqui, até por causa do tempo que está estourado, mas eu podia fechar sem perguntar essa. Ambos, inclusive, o Matheus... enfim, apareceu já na RPC, enfim, tem um monte de mídias, né, que a Zeno já apareceu e tal, e o Bernardo apareceu não só recentemente, mas já apareceu diversas vezes. Eu queria falar um pouquinho só sobre a percepção de vocês, quais são os efeitos ali de você estar na mídia. O Bernardo topa sempre, a gente chama podcast, ele vai, ele dá entrevista para um monte de lugar, o cara tá sempre presente, né, dá aula, enfim. O que você percebe ali, Bernardo, assim, do posicionamento, do resultado que você tem hoje? Quanto isso foi... Dá para mensurar isso, assim? Tipo, você consegue perceber, puta, fui na RPC, sei lá, além da minha tia e da uma prima minha que fazia tempo que não me via, vem um cliente e aí o cara comenta numa reunião ali de negociação, um follow que, puta massa, reforça. Como é que é isso na prática, assim? Vamos lá, né? Tem várias segmentações disso. Sabe? Respondendo de uma maneira objetiva, acho que não tem um resultado imediato. Nunca se o cara te vir na RPC, resolvi te contratar. Acho que você aparecer especialmente em mídias mais tradicionais, significa que alguém, em algum momento, acha que você é uma referência daquele tema e alguém pede uma opinião sobre. Então, assim, né, eventualmente, depois de 20 anos de carreira, alguém, cara, tipo, o Bernardo talvez pudesse falar sobre isso e quando é televisionado, aí é engraçado, porque aí, né, o impacto é muito grande. Começa gente do mundo inteiro, TV, mas assim, não tem uma conversibilidade. Acho que é muito mais, assim, né, uma constância em você estar fazendo certas coisas, que isso é simplesmente um sinal distintivo. Que tem um efeito comercial, não tem, mas assim... Toda vez que alguém faz um tracking, cara, quanto mais, assim, o cara vai olhar várias, assim, eu sempre digo assim, a atratividade, enfim, você ter carteira de clientes, isso vem de vários lugares. Dizer que, para mim, assim, ainda o simples, o básico mais funciona. Se você atender bem seus clientes continuam sendo seus clientes e muito provavelmente indicarão você para novos negócios em que você vai ter uma nova rodada de pessoas e que, a partir dali, você vai melhorar o seu nível de performance. Acho que um pouco por aí. Então, tem essa dinâmica. Claro, é legal, as pessoas veem, TV, né, tal, sim, mas elas validam uma informação que ela provavelmente já tinha. É claro que talvez em mercados milagre, né? Assim, mas aí eu atendo um segmento muito restrito, né? Assim, talvez se o cara, o cara que faz júri aparecer lá naqueles programas, né? Talvez ali ele ganhe uma visibilidade, mas para mim assim é muito mais um indireto do que seja uma relação de causa e efeito. Legal. E para vocês lá? Cara, eu acho que é parecido, mesmo a gente tá num público diferente, né? Sim. Um público mais massificado. É a mesma percepção. Nunca traz resultado a curto prazo. Talvez até distinguir, assim, porque a gente não aparece na TV e nessas mídias com propaganda ostensiva, assim. Claro, tipo, claro. Estamos aqui... É sempre orgânico, né? É sempre algo mais orgânico, sempre algo mais pontual. E nesse contexto, é muito importante pra gente, já aconteceu da gente sentar na mesa com... Enfim, qualquer pessoa do ecossistema de startup, o cara, eu vi o Rocket, vi vocês lá. Eu vi a notícia tal. Já aconteceu. Não é o fator que a pessoa vai falar, tipo, validei vocês por isso. Mas no subconsciente tem aquela coisa, tipo, já vi essa pessoa antes. Alguém, além de mim, já validou essa pessoa. Sim. E se o cara chegou até ali, óbvio que ele não faz essa linha de raciocínio, claro, mas né, se ele está na RPC, se ele está num jornal, se ele saiu num blog, num podcast, quer dizer que alguém validou ele e eu posso confiar um pouquinho mais. É isso que a gente tem acho que na caixinha da autoridade sobe uma estrelinha ali, né? Tipo do Uber, assim. Uma estrelinha para ele aqui, porque alguém deu. Alguém confiou. Só que aí eu também tô olhando pro meu lado, apesar de
olhando que eu sou da advocacia mais massificada, eu estou olhando para influências em outros setores, influências com advogados que contratam a gente, influência com investidores, influências com órgãos públicos, enfim, com o nosso ecossistema de startup. Sendo sincero, não gerou influência para a gente com o público final. O público que a gente usa o marketing para atrair para os advogados. Quero que você mais, em tese, ficaria feliz, né? De gerar. Seria, é o que a gente quer. É o que eu falo. Gera GMV, gerou GMV é o que importa. Esse nunca afetou. A gente usa muito em processos comerciais, por ser online, quando a pessoa começa... Que é engraçado, mas as pessoas falam pra gente, mas como é que eu posso saber que eu posso confiar em vocês? Aí a gente já tem a pastinha com todos os lugares que a gente saiu. Não, tá aqui nesse link você pode ver todos os jornais e tal, que a gente já saiu para saber que a gente é sério. E para a população classe média baixa, isso é muito importante. Fato. Para eles, isso a gente percebeu, vale mais do que o Instagram, vale mais do que o Google e tal. Quando a gente manda isso, é o no universo de golpes, cada vez mais bem bolados, com certeza. Cada vez mais confiança do online. Cada vez mais eles têm desconfiança uma avaliação do Google pode ser fraudada, contato, um depoimento. Mas você não tem como fraudar uma aparição na TV pública, coisa assim. Então, é verdade. Aí é o fator... Ainda não, os hackers ainda não conseguiram invadir o sistema da Google. Quem deseja, não, Senhores, papo muito bom, mas assim, para não estourar muito tempo, 1 hora passou rápido aqui, fácil. Vou pedir, Bernardo, para você deixar aí o seu comentário final, deixa uma mensagem. Esse podcast vai ser ouvido por muita gente no começo do ano, né? Então, imagine que você está ali no começo do ano, voltou das suas férias nas Maldivas, enfim, depois de tomar daquele uísque com o seu calçãozinho de banho. Janeiro, eles só voltam em fevereiro agora, então... Deixa a sua mensagem, como é que o pessoal te encontra aí, né, nas redes? Vamos lá, eu tenho né, Twitter, que é uma coleção de aleatoriedades que passam pela minha cabeça, nada jurídicas em regra, né, muito particulares. Essas pérolas que você sempre traz, assim, que você pega dos livros ou você cria? Não sei, cara, não sei de onde vem. Eu sigo o Instagram dele e sai umas pérolas boas. Daí eu tenho o Instagram também, que eu nunca fiz um Instagram segregado, né, o Bernardo Advogado, o Bernardo Pessoa, né, talvez devesse ter feito lá atrás, mas agora também já está assim, então você vai ver fotos que eu tiro, lugares que eu passo e aleatoriedades e memes que eu acho legais e pronto. Sim, tem esses canais. Uma mensagem final, acho que talvez você estava assim, né, tentando sintetizar tudo que a gente falou. O mercado jurídico é difícil, ele vai continuar difícil, ele não vai melhorar. E se você quiser, cara, realmente, né, jogar o jogo, né, talvez a melhor coisa que você possa fazer, antes de mais nada, é aprenda direito. Não aprenda direito só da maneira correta, mas aprenda o direito como técnica, bicho. Assim, o que tenho visto é um monte de advogado, cara, que assim, nas categorias de base, né, erra um passe de 2 metros. Né? Tô futebolístico hoje, triste por conta do evento. Não passaria da série D, né? Não avançaria para uma outra série, né? Muito Exatamente. Bom. E o Bernardo é fácil de achar, né? Você botar Bernardo Strobel aqui, a gente vai colocar na descrição. Acha no Instagram, acha no LinkedIn, em todos os lugares. Bernardo Strobel Guimarães, né? Só para deixar claro. Mas o cara, quando é famoso, você bota só Bernardo Strobel no Google, ele já aparece, né? Ele tá... Meu objetivo o cara famoso, ele aparece no Wikipedia, assim, sabe? Tipo, esse cara aqui é tal fulano aqui, né? E o Bernardo tá até com a fotinha do lado direito por causa do livro, ó. Comentários ali das estatais. É verdade. O Google começou a indexar. Você viu isso? Não? Não vi. Cara. Olha só, tá aparecendo aqui, ó. Faz tempo que eu não Google meu nome. Ele indexou o livro ali do lado direito. É uma funcionalidade nova do Google. É quase um Wikipedia do Google agora, sabe? Olha só. Massa, não sabia. Pelo menos a foto tá bonita aqui. Pago pra ficar bonito. Eu não sou bonito assim. Antes do podcast ele fez maquiagem, fez tudo. Tá? A equipe dele toda aqui atrás que preparou ele. Não saio de casa sem meu maquiador. Fala aí, Matheus, como é que o pessoal encontra os poucos que não conhecem? O pessoal já sabe, @somoseno no Instagram, no site. Meu Instagram também é aberto, mas eu não posto nada, também como ele, não posto nada técnico, só besteiras, mas Matheus Aguirre tá lá disponível. E acho que de recado final, cara, concordo com o Bernardo, o mercado é bem difícil, ele me cutucou uma ferida aqui, porque eu fui um desses alunos que tocou a faculdade no automático, minha base de jurídico não é tão forte assim, tudo bem que eu não sou advogado, né, então não é um problema para mim, mas eu sou uma dessas pessoas que passou a base muito fraca, justamente porque não era o que eu queria direito, né, eu sou um cara muito mais gestão, muito mais tecnologia, acho que tem muita gente na faculdade que tem que ter essas reflexões. E para quem já é formado, não é tarde para repensar isso, né? Tem vários outros mercados que estão bem quentes. Se o jurídico você está sofrendo e não gosta, não tem por que seguir sofrendo aqui. Deixando claro que a tua base não tem relação com o professor Bernardo, né? Não foi das aulas que você participou com ele. Os professores foram meio fraquinhos e tal, tipo, acontece. Não, mentira, o professor Bernardo ele era um professor muito bravo, muito exigente. E aí pegava no teu pé, boa. Legal. Mas foi bom.
Show de bola. Mais uma vez, obrigado aí por vocês terem topado o convite. Para você que nos acompanha aqui, já sabe, né? Nos segue, compartilha, manda mensagem. Toda vez que o Bernardo vem aqui, ele recebe algum feedback também. Então, vai no LinkedIn, vai no Instagram. É um cara super acessível. O Matheus, não precisa nem dizer, é extremamente acessível. São pessoas que estão abertas aí para repetir esses conselhos ou para, quem sabe, até criar algum tipo de conexão. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Tchau, Valeu! pessoal. Tchau, tchau.